Olá pessoal, Rodrigo Góes aqui. Hoje eu vou contar para vocês a história do bodybuilder Flex Wheeler, um dos atletas mais famosos do mundo, conhecido como o sultão da simetria por ter um físico extremamente aesthetic e muito equilibrado. Flex Wheeler já sofreu e sofre até hoje com problemas seríssimos de saúde. Alguns dizem que a culpa é dos esteroides, outros que são fatores hereditários. A minha opinião, você vai descobrir ao longo desse vídeo. Cola comigo. Vamos nessa! A triste história de Flex Wheeler, narrada por Rodrigo Góes. Preparem os lenços, rapazes. Essa vai doer. Flex Wheeler nasceu dia 23 de agosto de 1965 em Fresno, Califórnia, uma cidade linda e ensolarada. Mas Flex Wheeler cresceu na pobreza. Dizem que ele até mesmo passava fome. Flex Wheeler vem de um lar corrompido. Ele apanhava dos pais, sofria abuso infantil e tinha tendências suicidas. Droga. Com 16 anos ele conheceu o bodybuilding, mas ainda não tinha estreado nos palcos. Mas sem dúvidas, a genética de Flex Wheeler como um drug-free bodybuilder era impressionante. Aqui com 18 anos, Flex continuava natural e competiu em 1983 pela primeira vez. Mas a primeira vitória de Flex veio em 1985, Teen Mr. American Medium Tall, categoria por altura. Parece que aqui ele já conheceu o suco, não é mesmo? Em 1989, California Championships, Light Heavyweight First and Overall First. Ele ganhou o primeiro lugar na categoria dele, Light Heavyweight, e também o absoluto. Em 1990, ele ficou em segundo lugar no Junior Nationals. Em 91, segundo lugar no USA Championships. Em 92, Heavyweight and Overall, First Place, primeiro lugar. Em 93, ele ganhou um show conhecido como Ironman, um dos melhores campeonatos de bodybuilding dos Estados Unidos. E foi aí que ele virou uma estrela. Logo depois disso, as vitórias começaram a se acumular. Segundo lugar no Arnold Classic. Segundo lugar no Mr. Olympia. Tudo bem, Flex? Quase ninguém conseguiria vencer Dorian Yates. Esse acidente em 94 todo mundo ficou surpreso, pois Flex quebrou o pescoço, mas no ano seguinte ele conseguiu voltar de forma impressionante. Veja! E já chegou ganhando First Place Ironman Pro, um dos melhores campeonatos dos Estados Unidos. Segundo lugar no Arnold Classic, 95. E aqui nós temos alguns stats do Flex Wheeler em 96. Primeiro lugar, Ironman Pro. Segundo lugar, Arnold Classic. Primeiro lugar, Night of Champions. Quarto lugar, Mr. Olympia. Em 97, ganhou o Arnold Classic e apertou a mão do mestre. Primeiro lugar em 97 novamente no Ironman Pro. Mas a sorte de Flex não estava com ele e o carro dele foi roubado, o que impossibilitou ele de competir em 1997 no Mr. Olympia. Flex não tinha muito dinheiro e na época o bodybuilding não pagava tanto. Em 98 ganhou o Ironman de novo e o Arnold Classic. Aqui você pode perceber que ele já gostava do óleo. Os braços dele estão bem roliços, com pouca qualidade. No entanto, o físico continuava static. Segundo lugar, Mr. Olympia em 98. Esse aqui me chateou um pouco. Ele não aceitou perder para Ron Coleman e ficou batendo na medalha, dizendo que ele era o número 1. Na minha opinião, foi um pouco de falta de respeito, Flex. Droga. Em 2000, primeiro colocado Arnold Classic. Logo depois, terceiro no Mr. Olympia. É muito frustrante, Flex nunca aceitou as derrotas no Mr. Olympia. Em 2000,
Flex foi diagnosticado com uma condição rara nos rins, uma doença muito triste e que iria cobrar dele um preço alto. Aqui está escrito em inglês: One of the deadliest kidney diseases out there, uma das mais mortais doenças renais. Nessa patologia, o rim não consegue filtrar o sangue de forma adequada, o que faz com que as artérias fiquem entupidas, o que levou Flex a ter que amputar a perna no futuro. Foi muito especulado que o abuso de drogas, o abuso de esteroides, estava relacionado a essa condição, mas todos negaram, dizendo que não, que era um fator hereditário. No entanto, se você vai na literatura, uma das causas é o uso de esteroides. Pode ser hereditária, mas os esteroides com certeza pioraram a situação de Flex. Era aí que era hora de parar, mas não para Flex. Ele não conseguia. Esse foi seu erro, Wheeler. E terminou em 7º em 2002 no Mr. Olympia. 3º no Ironman Pro. A carreira dele estava decaindo. E em 2003 ele fez um transplante renal, de tão séria que era a condição de Flex Wheeler. Mesmo assim, a condição dele não melhorou. O transplante foi bem sucedido, mas Flex continuava com dores e com problemas de saúde. E ele aposentou em 2003 aos 37 anos. E aqui ele com 40, quase sem shape nenhum. Nós podemos perceber que nos braços sobraram um óleo. Eu acho que é até por isso que ele fez as tatuagens, para ele se sentir melhor com a aparência que ele estava. Flex com 45, totalmente sem shape. Aqui. Esse aqui para mim foi o maior erro de Flex Wheeler, porque ele foi fazer um comeback em 2017 com mais de 50 anos. Será que ele viu Kevin LeBron no ano anterior e quis também fazer uma espécie de comeback? Mas para que, Flex? Você é um cara que teve um transplante renal. Para que se encher de drogas? Para que se encher de diuréticos? Você vai pagar um preço alto, rapaz. Droga. Com 51, ele voltou e competiu no Mr. Olympia. Mas para quê? Para ficar em 15º lugar? E qual foi o preço, Flex Wheeler? O seu transplante foi para o espaço. A qualidade de filtração dos rins pioraram ainda mais. E tudo isso por ego? Ou tudo isso pela paixão, pelo bodybuilding? O suco vicia. O shape vicia. É muito difícil para um cara ver o shape dele deteriorando. Ele quer voltar, ele quer competir. Ele quer fazer o processo de uma prep. Mas com 51 anos, o corpo de Flex não aguentou. O pesadelo pós-Olímpia de Flex Wheeler estava só começando. Os rins perderam performance após a prep. Os rins não estavam filtrando sangue de forma adequada. Em 2019, Flex Wheeler foi internado às pressas e teve que tomar uma difícil decisão. Ou amputava a perna, ou morria. E foi isso que aconteceu. As artérias da parte inferior do corpo de Flex Wheeler não estavam adequadas, estavam entupidas. O fluxo sanguíneo comprometido. Flex perdeu a perna e quando ele achou que não podia piorar, os médicos disseram: você pode perder os braços e a outra perna também. O seu caso está seríssimo. O que diabos você fez com seus rins? Por que diabos você foi competir novamente, Flex? Droga. Depois do procedimento, Flex afirmou que as dores eram insuportáveis, mas ele foi forte e continuou se tratando. Aprendeu a caminhar com a prótese e continua treinando. Em 2021, ele pegou o Covid e foi um caso sério. Ele começou a postar stories se despedindo dos fãs, pedindo desculpas se havia magoado alguém e dizendo que era muito grato a todo o amor que estava recebendo. Mas Deus tinha um plano melhor para Flex. E ele se recuperou. Hoje treina da forma que pode. Não usa mais esteroides anabolizantes, graças a Deus. Mas a saúde dele ainda está debilitada. E o risco dele perder os outros membros é muito grande. Flex Wheeler, você é um bom homem. Mas suas escolhas tiveram um preço, não é mesmo? Recentemente, no Arnold Classic Ohio,
Flex Wheeler recebeu um prêmio do Arnold e agradeceu a todos e disse que não se arrepende de nada, que tudo que ele passou foi necessário para que ele se tornasse o ser humano que ele se tornou hoje. Eu respeito muito a sua atitude, Flex Wheeler. Eu respeito muito a sua história no bodybuilding. E essa foi a história do bodybuilder Flex Wheeler. Uma história repleta de conquistas, mas uma história também repleta de dor. Se você fosse Flex Wheeler, o que você faria? Pararia para cuidar da saúde ou continuaria na luta como um bodybuilder? Eu pararia e cuidaria da minha saúde, mas a paixão pelo esporte às vezes fala mais alto, não é mesmo? Veja no exemplo do futebol, o Ronaldo operou o joelho inúmeras vezes e nunca desistiu. No caso de Flex, porém, a situação era mais assustadora. Os rins dele estavam cedendo e mesmo assim ele continuou com o uso de drogas, continuou com o uso de diuréticos. Eu quero saber a sua opinião. E se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva no meu canal. Rodrigo Góes, out!